há algo que incomoda o Brasil sem que o Brasil perceba. Nós estamos muito incomodados, obviamente, por todas as notícias de corrupção, de tráfico de influências, de desvios de recursos. Isso nos toca. Mas o Brasil precisa despertar para outros fatos que são igualmente graves, embora não sejam tão imorais. O Brasil está no processo inflacionário e quer esconder essa inflação manipulando a realidade. Em geral, há duas maneiras de esconder a inflação. Uma é manipulando os dados. Diz-se que é o que acontece hoje na Argentina. Não tenho suficientemente conhecimento do que acontece lá para dizer que o governo da presidenta Kirchner manipula os dados, mas fala-se isso. Mas a outra, que acontece no Brasil, o senador Pedro Tax, essa está sendo feita. Não é a manipulação dos dados, isso eu creio que não há ainda, mas é a manipulação dos órgãos da economia. Por exemplo, quando o governo força uma baixa no combustível, porque quando o combustível sofre, quase todos os preços sofrem também. Quando baixa, senador Cícero, a tarifa, o preço do combustível, vai gerar um problema à Petrobras. Vai daí que a Petrobras busca recursos no BNDES e que, no fim, a conta vem para o Tesouro e do Tesouro para nós todos, contribuintes. Ou empréstimos do governo, chamados empréstimos soberanos, para cobrir essa brecha que termina trazendo a inflação de volta. Quando o governo reprime os preços das tarifas elétricas, e todos nós comemoramos no dia a dia da casa da gente, quebra a capacidade de investimentos dessas empresas. E ao quebrar a capacidade de investimento dessas empresas, elas vão gerar dificuldades no futuro e caem em cima de nós. E aí as empresas têm que correr em busca de financiamento para fazer os investimentos que poderiam fazer com recursos próprios financiados por todos nós, que de certa maneira somos sócios dela. E ao ir buscar recursos no BNDES, vamos pagar a conta. Seja porque aí a tarifa tem que subir muito mais para pagar os juros, seja porque os juros são subsidiados, o dinheiro do banco veio do Tesouro, e o Tesouro tem que pedir empréstimo, esse empréstimo nós vamos pagar depois. Seja aquela forma de pagar que a gente não pensa que está pagando, que é a inflação aumentando o preço do que a gente compra, que é uma maneira de roubar a gente. Inflação é uma forma de assalto à carteira da gente. Uma economia inflacionada é como se todos os milhões de habitantes estivessem vivendo rodeados de batedores de carteira, que tem uma capacidade mágica de tirar o dinheiro sem tocar na carteira, que na hora que a gente vai pagar, o preço subiu, a gente compra menos. Rouba-se dinheiro ao roubar a mercadoria, dando menos do que a gente poderia comprar com o nosso dinheiro. Nós estamos diante de um governo que está usando políticas, no lugar de políticas econômicas, os velhos e tradicionais pacotes. E os pacotes não funcionam, porque eles resolvem aqui uma coisa e criam outro ali, e aí vai exigir outro pacote. Quando a gente analisa as estatísticas dos pacotes nos últimos 2 anos do governo, a gente vai ver como o primeiro levou 6 meses para ser feito, o outro levou 4, o outro leva 2, daqui a pouco são semanas, e aí tem que ser 1 por dia para corrigir o que o pacote anterior criou. Nós estamos entrando num processo que, além de manipular, querendo reprimir artificialmente os preços das tarifas e criando todo o problema que isso faz, saindo de uma tendência do governo, final do governo Itamar, governo Fernando Henrique e governo Lula, de política de médio e longo prazo, e caindo no imediatismo dos pacotes. Eu diria que hoje a política econômica, ou a soma dos pacotes do governo Dilma, está muito mais parecido com o que foi feito no chamado cruzado do que aquilo que foi feito no chamado real.
E nós sabemos o pouco tempo que durou o plano cruzado, inclusive com a tentativa de controlar os preços, que gerou uma euforia no país imensa, que não durou muitos meses, porque não existe como segurar os preços por muito tempo. É algo artificial, é contra a própria natureza da economia. Pois bem, esse tipo de manipulação exige que essa casa tome medida. Nós estamos votando o orçamento. O orçamento repercute nisso. Quanto estamos colocando no orçamento para cobrir o desastre que virá da falta de investimento da Eletrobras ou da falta de investimento da Petrobras? Quais as consequências desse dinheiro ser usado depois, no momento certo? Nós temos que tomar posições sobre isso. Mas eu quero falar de uma outra manipulação também, que está tomando conta da opinião pública, senador Pedro Taques, senador Cícero. Mandaram para aqui uma medida provisória, com os aplausos de todos, dizendo que 100% dos royalties do petróleo serão usados para a educação. É falso. São 100% da parte que cabe à União, senador Cícero. No fim, não são 100%, são 20%. Estão fazendo uma mágica de que 20 é igual a 100. 20 é diferente de 100. Nós precisamos retomar a ideia central, divulgada pelo próprio ministro Mercadante, que já apoiou aqui essa proposta quando foi lançada em 2008, depois em 2011, duas vezes em 2008, uma vez em 2011, para que 100% dos recursos dos royalties possam ir para a educação. E distribuídos de uma maneira tão transparente como não pode haver outra. Se distribui para cada município, para cada estado, proporcionalmente ao número de crianças que tiver na escola, porque a finalidade é investir na escola dessas crianças. É uma manipulação dizer que a medida provisória 592 prevê o investimento de 100% dos royalties no petróleo. Estão nos manipulando. Não chega a 20% os royalties que serão investidos em educação se aprovarmos a 592 da maneira como ela veio. É preciso que essa casa aqui, ela cuide de que essa ilusão não seja passada. Que essa casa, senador Cícero, desperte e façamos as emendas necessárias para o que a presidenta e o ministro Mercadante disseram vire realidade. Porque eu não imagino que eles disseram de um jeito, sabendo que estavam dizendo o errado. Eu imagino que alguém, ou algum erro, algum equívoco, forçou essa discordância tão profunda entre dizer que 100% e, na realidade, propor menos de 20%. Nós temos que corrigir isso. O caminho que o senador Aloysio Nunes e eu estamos propondo é aprovar uma emenda à medida provisória. Uma emenda que retome a ideia inicial, quando surgiu aqui em 2008, pela primeira vez, a ideia de que os royalties têm que ser usados em educação. Porque não podemos fazer com o petróleo o que fizemos com o ouro, inclusive do Mato Grosso, e da Bahia, e de Minas Gerais, que foi embora. E nada ficou a não ser alguns altares dourados. E a industrialização da Inglaterra. Porque nós pegávamos o ouro e gastávamos, Portugal, que era o Brasil, gastávamos comprando o que a Inglaterra produzia, em vez de desenvolver aqui, em Portugal, um centro tecnológico capaz de fazer lá a industrialização daquele país. Éramos colônia e não sabíamos que ouro acabava e não sabíamos que havia uma revolução industrial na Inglaterra. Hoje, a gente sabe que existe uma revolução científica e tecnológica do mundo. Hoje nós sabemos que o petróleo é esgotável. Hoje nós sabemos até que, dentro em breve, vai se começar a proibir o uso de petróleo por causa dos efeitos na natureza, e aqui o senador Cícero é um dos baluartes da luta pelo equilíbrio ecológico. Nós sabemos tudo isso. E não podemos deixar que aconteça com o petróleo o que aconteceu com o ouro e com a prata. Eu passo a palavra ao senador Cícero, que pediu uma parte. Serei bastante breve, senador, parabenizando o chamar a atenção do país sobre a forma de que esse recurso do royalty será aplicado
na educação que começa ensinando mal, que 20% não é 100. E mais do que isso, nós estamos também aprofundando o estudo para apresentar uma emenda onde seja recurso a mais, porque senão nós vamos colocar o recurso do royalties para substituir os gastos de 25% que hoje é obrigação. Então, na verdade, nós só estaríamos trocando a rúbrica de onde era a fonte de recurso. Por isso que nós estaremos também participando desse debate e defendendo que esse dinheiro do royalties seja aplicado de forma matemática 100% e não em substituição a outros recursos que já são de obrigação da União, dos estados e dos municípios. Eu agradeço o senador Cícero, porque ele traz mais uma dimensão de preocupação. A própria revista The Economist desta semana lembra que a presidenta Dilma despertou para o uso dos royalties na educação depois que foi aprovada na Câmara a ideia de 10% do PIB para a educação. Depois que foi aprovada, é que eles foram atrás de buscar dinheiro e tentar encontrar nisso. Primeiro, não vai ser suficiente para chegar aos 10%. Os royalties não chegarão aos 10%, a não ser muito tempo depois. Segundo, não dá para esperar pelos royalties do pré-sal. A educação tem que começar a sua revolução agora. Não podemos sacrificar uma geração inteira de crianças enquanto a outra espera o pré-sal. Isso é um crime contra o futuro do país. Nós precisamos desmistificar. Eu ia usar o verbo desmascarar. Retiro, seria muito forte. Desmistificar o que disse o senador Cícero, de que estão ensinando errado como querem usar o dinheiro para a educação. Estão usando errado porque os 100 não chegam a 20, e estão usando errado também porque estão oferecendo uma proposta que vai se realizar daqui a anos, como se fosse uma coisa imediata. Senador Pedro Taques. Senador Cristóvão, quero parabenizá-lo pela fala e me associar a esta emenda. O mundo hoje ele caminha para se desenvolver tendo em conta 3 palavras: conhecimento, tecnologia e inovação. Nós não podemos desperdiçar esses valores, a não ser que seja na educação. Senão, vamos cair na mesma esparrela que ocorreu com a Venezuela e com a Arábia Saudita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, digamos que, efetivamente, esta emenda de Vossa Excelência, que Vossa Excelência está a capitanear, seja aprovada. Nós temos que nos preocupar, ao depois, num segundo momento, com a qualidade destes gastos. A qualidade dos gastos é mais importante do que o que será gasto. A qualidade dos gastos, sob pena de nós investirmos muito no ensino superior e deixarmos de lado o ensino fundamental. E aquele projeto de Vossa Excelência que fala da federalização do ensino fundamental é um grande projeto e, quem sabe, com estes valores aqui, nós efetivamente gastaríamos estes valores no que interessa, no ensino fundamental federal. Portanto, eu quero apoiar a emenda capitaneada por Vossa Excelência, e também nós temos que aqui debater a qualidade desses gastos. Senador, o senhor traz mais uma mistificação que pode estar em vias de ocorrer. É a ideia de que esse dinheiro vai para as coisas concretas da educação. Porque o que está escrito lá é: esse dinheiro irá para o desenvolvimento da educação. É amplo demais o conceito. Para o desenvolvimento da educação, amanhã pode se justificar colocar dinheiro na construção de uma estrada ou no asfalto de uma estrada que fica na frente da escola. Colocar energia elétrica onde tem a escola. Aí é usar dinheiro que era para educação com realização da infraestrutura. Absolutamente necessário para a educação, mas não só para a educação. Então, nós estamos vivendo um momento, senador Pedro Simão, de mistificações. Essa casa não pode deixar que as mistificações passem. Nós temos que desmascará-las. Agora eu uso o verbo desmascarar,
e fazer com que o povo saiba a realidade e colocar no lugar novas alternativas. É isso que nós estamos tentando com a emenda que estamos oferecendo, esperando que essa casa aceite. E quero falar mais uma, talvez, mistificação, senadores presentes, que talvez não seja o que eu estou pensando, é uma especulação. Eu estou muito impressionado como, de repente, fala-se em derrubar veto de presidente, que aqui nunca se derrubou. Eu pergunto aqui há 9 anos, não me lembro de derrubar veto de presidente. Tem vetos do presidente Collor, que não foi derrubado. De repente está se falando. Eu temo, senador Pedro Táxi, que esteja havendo aí um grande acordo. A presidenta veta, agrada o governo do Rio. O Congresso derruba o veto e agrada os outros estados. Eu estou temendo que tenha havido um acordo desta casa com a presidenta Dilma, com o Partido dos Trabalhadores e a base de apoio, para que todo mundo pareça bem. Diz-se gastar 100% para a educação, e não é 10%. Veta-se para beneficiar os estados chamados produtores. E derruba-se o veto para beneficiar todos os outros estados. E o governo federal diz, eu cumpri minha parte no veto. E nós aqui cumprimos a nossa parte nos outros estados, sacrificando o Rio de Janeiro. Essa é outra mistificação que pode estar acontecendo. Essa eu não digo que está, mas faz sentido, faz. A gente não pode deixar que isso tudo aconteça. É preciso que cada um assuma a sua responsabilidade na hora de pôr assinatura naquilo que seja vetar ou que seja derrubar um veto. É isso que eu tinha para dizer, senador Pedro Simão.